Palavra da Verdade. Devocional de 15 de julho. Os pecados do mundo contra os filhos de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. Dize aos filhos de Amon: Ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: Visto que tu disseste, bem feito, acerca do meu santuário quando foi profanado, acerca da terra de Israel quando foi assolada, e da casa de Judá quando foi para o exílio, eis que te entregarei ao poder dos filhos do Oriente, e estabelecerão em ti os seus acampamentos e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite. Ezequiel 25, de 1 a 5. Leia até o verso 17. Quando os filhos de Israel quebraram a aliança com Deus e se tornaram piores do que as nações pagãs, que o Senhor havia expulsado de diante deles, após inúmeras advertências por meio dos seus profetas, enfim o Senhor os enviou para o cativeiro. Ezequiel foi um dos profetas que anunciaram o juízo do Senhor contra Judá e Jerusalém. As nações pagãs circunvizinhas de Judá celebraram quando Nabucodonosor invadiu e destruiu Jerusalém. Elas também blasfemaram do nome do Senhor e pensaram que ficariam impunes. Por isso, tendo concluído a série de oráculos contra Jerusalém, Ezequiel dirige-se contra essas nações, outrora aliadas de Jerusalém, mas que na verdade torciam pela sua destruição. A culpa delas era dupla. Primeiramente, ao aliar-se com Judá antes da invasão babilônica, essas nações foram pedra de tropeço para o povo de Deus ao se colocarem no caminho divinamente ordenado de Nabucodonosor, a quem Deus já tinha decidido entregar o seu povo. Em segundo lugar, elas celebraram o fim de Judá, a destruição do santuário do Senhor e a queda do trono de Davi e da linhagem messiânica, aproveitando-se do momento para agravar o sofrimento de Judá. 7 nações são citadas, um número que carrega forte simbolismo, expressando a ideia de perfeição e totalidade, de modo que o juízo histórico sobre essas nações também representa o juízo de Deus sobre todos os inimigos do seu povo. Entre as acusações do Senhor, as 4 primeiras nações mencionadas em nosso texto, temos alguns pecados representativos dos inimigos de Deus contra o seu povo. Na profecia contra os filhos de Amon, o Senhor os acusa de celebrar a queda de Jerusalém e tripudiar da desgraça de Judá, conforme os versos 3 a 7. Amon bateu palmas e pateou, isto é, bateu o pé no chão, conforme verso 6, expressões de comemoração com a derrota de Judá. Moabe, por sua vez, é acusado de não reconhecer Judá como povo de Deus, conforme os versos 8 a 11. Diante da queda de Jerusalém, ao afirmar que Judá era como as demais nações, Moabe estava negando também o Deus de Judá. Por fim, Edom e a Filístia são culpados de se aproveitarem da queda de Jerusalém para agir vingativamente, imprimindo mais sofrimento à cidade já destruída, conforme os versos 12 a 17. O mundo enche o cálice da ira de Deus não apenas por suas transgressões às leis pelas quais toda a humanidade deve ser julgada. Ele acrescenta à medida da sua iniquidade o fato de odiar e perseguir os filhos de Deus, além de regozijar-se com suas calamidades. O mundo é culpado de celebrar e tripudiar quando, por disciplina de Deus, o santuário do Senhor é profanado e seu povo é assolado. O mundo é culpado de negar a diferença entre o que teme a Deus e o que não teme. E o mundo é culpado também de aproveitar-se da desgraça do povo de Deus para agir vingativamente. Quando o povo de Deus sofre, os seus inimigos festejam. Tal atitude expõe sua completa ignorância, pois mal sabem eles que, longe de ser um sinal de sua vitória, o juízo de Deus sobre seu povo é um prenúncio e um sinal do castigo mais severo contra os perversos. Como está escrito em Jeremias 25, 29, pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficareis vós de todo impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, se por um lado Deus usa a oposição do mundo para disciplinar seu povo, por outro, tal oposição é sinal de juízo mais severo sobre o mundo. E quando Jeremias, Pedro aplica a mesma verdade à igreja. Falando a cristãos perseguidos, ele declara: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador, em 1 de Pedro 4, 17 e 18. Essa era uma lógica já conhecida dos hebreus, como podemos constatar em Provérbios 11, 31. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Isto traz pelo menos 2 implicações para aqueles que são de Cristo. Primeiro, não devemos nos encantar com os beijos enganosos do mundo, nem tampouco nos deixar seduzir pelas alianças que ele nos oferece. O mundo odeia Cristo e aqueles que são de Cristo. Em segundo lugar,
Não devemos nos desesperar quando nossos perseguidores parecem estar prevalecendo. Nosso Senhor já venceu o mundo, como ele falou em João 16:33, e sua vitória será consumada na sua segunda vinda. Então se cumprirá a palavra que diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Em 1 Tessalonicenses 5:3. Se sofrer oposição por causa de sua fidelidade a Cristo, lembre-se da exortação de Pedro em 1 de Pedro 4,19. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.